Vamos então iniciar o nosso módulo de processo legislativo. Antes de dar até sequência, deixo minha forma de contato com vocês na tela, por gentileza. Então tá aí o meu e-mail, prof.luisalberto@gmail.com. Confesso que eu não tenho usado mais o Periscope, estou usando mais o Instagram, tá bom? Mas o endereço é o mesmo, @prof.luisalberto, ok? Então vamos lá, olha só, primeira perguntinha para iniciar o nosso módulo. Em que consiste o processo legislativo? Aí vem aqui comigo. O processo legislativo são regras procedimentais. Regras procedimentais que se encontram na Constituição Federal e também em regimento interno. Então, repito a vocês. Processo legislativo são regras procedimentais que se encontram tanto na Constituição quanto em regimento interno de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Com a finalidade de quê? De produzir atos normativos primários. Então isso eu vou detalhar com vocês. Então na tela, por gentileza, sempre falando e expondo, eu tenho aqui, ó, processo legislativo. Regras procedimentais que estão na Constituição Federal e em regimento interno, com a finalidade de produzir atos normativos primários, extraindo aí seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Ok? Perfeito. E aí nós temos tipos de processos legislativos, conforme eu comentei com vocês. O processo legislativo constitucional e o processo legislativo regimental. Um complementa o outro. Mas qual é o nosso objeto de estudo hoje? Nosso objeto de estudo é o processo legislativo constitucional. Se um dia você for estudar para analista da Câmara ou do Senado, ou consultor legislativo da Câmara ou do Senado, vai ter que estudar o processo legislativo regimental. Ok? Mas definir processo legislativo não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. Tanto que nós temos sentidos sociológicos, sentidos jurídicos. O professor Alexandre de Moraes, ele traz aí, né, dois sentidos. Pode vir aqui comigo. Eu tenho o sentido jurídico do processo legislativo e tenho o sentido sociológico, que envolve fatores reais do poder. Quando nós temos a questão de sentido jurídico, envolve as regras que devem ser seguidas para se criar os atos normativos. Mas não é só o professor Alexandre de Moraes que define o processo legislativo. Existem outros doutrinadores. Então, eu trouxe aqui duas disposições para vocês. Um do professor Alexandre de Moraes, ou do professor Marcelo Catoni, que define ali o processo legislativo. Mas é só para você ter uma ideia. Vou ser muito sincero, eu nunca vi isso cair em prova. Então, na tela, por gentileza, nós temos aqui o seguinte. Alexandre de Moraes, sentido jurídico, regras observadas pelos órgãos responsáveis para a produção das espécies normativas primárias. Então você tem aí o processo legislativo no sentido jurídico, é composto por regras observadas pelos órgãos responsáveis para a produção das espécies normativas primárias. E no sentido sociológico, nós temos a definição de processo legislativo como fatores reais do poder, que impulsionam a atividade legiferante. Então, um detalhe interessante, que fatores reais do poder consiste em quê? Vamos lá, vem aqui comigo, por gentileza. Esse termo, fatores reais de poder, ele foi muito utilizado por Ferdinand de La Salle, quando conceituou a nossa Constituição, quanto ao sentido sociológico. Então nós temos aí a união de forças econômicas, sociais, políticas, né, culturais, religiosas e assim vai, e todo esse somatório de forças dentro de uma sociedade que vão ali determinar a elaboração de atos normativos e são os fatores reais do poder. Nós temos diversos segmentos que compõem, que representam, né, que caracterizam, melhor dizendo, a sociedade. E a partir do momento que esses segmentos entram em conflito, tem-se aí a intenção de eleger representantes desses segmentos, que lá no âmbito do Congresso, Câmara ou Senado, irão desenvolver as leis. Então a lei, ela é uma manifestação indireta da sociedade. Então, para Alexandre de Moraes, na tela por gentileza, quando nós temos o sentido sociológico do processo legislativo, são os fatores reais do poder que
que impulsionam a atividade legiferante. O professor Marcelo Catoni destaca que o processo legislativo é o núcleo central do regime constitucional. É um fluxo comunicativo entre a sociedade e o legislador. É um processo constitucional legítimo. Certo? Então nós temos aqui o seguinte, olha só, fatores reais do poder. Em uma sociedade, há uma correlação de forças. Forças econômicas, forças históricas, forças políticas, forças religiosas. Então são os fatores reais do poder. E aí tudo bem. Então vimos aqui dois sentidos. Duas classificações. Sendo que de Alexandre, dois sentidos. E aí vamos lá. Olha só. Qual é a natureza jurídica da lei? A resposta é muito clara. A lei, ela é a manifestação indireta da sociedade. A lei, ela foi criada para estabelecer uma representação democrática. Vou melhorar, né? A lei, ela foi criada para fortalecer a democracia. A lei foi criada para que se evitasse arbitrariedades, ou para evitar, melhor dizendo, arbitrariedades. Então tem aqui que a natureza jurídica de uma lei, ela é considerada um mecanismo que visa assegurar a democracia. Tudo bem? Na tela, por gentileza, nós temos aqui o seguinte. Vamos lá. Tá aí, ó. Lei. Mecanismo que visa assegurar a democracia. Os deputados e senadores que vão criar os atos normativos primários. Lembrando que, no artigo 1º, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Tudo bem? Ok. Aí vamos lá. Se a lei, pode vir aqui comigo, se a lei, ela destaca como um mecanismo, ela se destaca como um mecanismo de democracia, mecanismo que vai assegurar a democracia, fortalecer a democracia, é importante você conhecer os atos normativos primários. Quais são os atos normativos primários que se encontram na Constituição Federal? Onde eles estão? Em caráter geral, eu tenho o artigo 59 da Constituição. E o artigo 59 da Constituição destaca: o processo legislativo consiste em elaboração de emendas, leis ordinárias, leis delegadas, decreto legislativo, medida provisória, resoluções. Esses são os atos normativos primários constitucionais. Ah, mas professor, existem atos normativos primários que estão fora aí das regras do processo legislativo constitucional? Sim. Por exemplo, um decreto autônomo. Por exemplo, os regimentos internos das casas legislativas são atos normativos primários. Regimentos internos de tribunais são atos normativos primários. Então é sempre importante você ter essa noção. Lembrando que uma lei complementar que vai definir procedimentos específicos, até os detalhes mais elaborados para a criação desses atos normativos primários. Como que uma lei ela é dividida? É título, capítulo, inciso, alínea, parágrafo? Como é que funciona isso? Aonde está definido isso? Em lei complementar. Então vou mostrar isso para vocês. Então na tela, por gentileza, nós temos aqui o seguinte, está lá. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Leis delegadas. 5. Medidas provisórias. 6. Decreto legislativo. 7. Resoluções. Aí você tem aqui, ó, Lei Complementar 59, parágrafo único. Lei Complementar disporá sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Tudo bem? Repito, Lei Complementar vai dispor sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Tudo bem? Ok. Aí vamos aqui a um esquema básico, isso já foi cobrado em concurso, de elaboração da lei. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha só. Essa lei complementar que você está vendo aqui, que eu coloco no 59, parágrafo único, é porque minha seta não aparece para vocês, está
está acima aqui da parte azul, que vai dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa lei complementar é a Lei 95 de 98. Está aqui. Esquema básico de composição de uma lei. Uma lei, ela é dividida em livros, títulos, capítulos, seções, subseções e artigos. Então vamos lá. Livros, títulos, capítulos, seções, subseções e artigos. Aí você está olhando assim, pô, professor, que bobeira isso? Isso cai em prova? Cai, filho. Vou te mostrar uma questão que vai pedir a sequência, essa sequência que está aqui. Livros, títulos, capítulos, seções, subseções e artigos. Tudo bem? Ok. Então, o que eu quero fazer agora com vocês? Vou mostrar o nosso ordenamento jurídico completo, com os atos normativos primários, né, ou as normas legais, tanto faz. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Nós temos um bloco de constitucionalidade, ADI 514 Piauí, onde nós temos as normas constitucionais originárias, as normas constitucionais derivadas, os tratados internacionais sobre direitos humanos, os princípios positivados e não positivados, princípios que estão expressos ou não expressos. Nas normas supralegais, nós temos os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados, conforme a regra do artigo 5º, parágrafo 3º. Nas normas legais ou atos normativos primários, eu vou ter quem? As normas do artigo 59 ao 69 da Constituição Federal de 88. Temos leis, ok? De âmbito da União, federal, estadual, distrital, municipal. Temos os tratados internacionais. Qualquer tratado internacional se equipara a uma lei nacional. Decretos autônomos. Temos regimentos dos tribunais, conforme eu comentei com vocês. Resoluções do CNJ e do CNMP. Regimentos das casas legislativas. Esses são os atos normativos primários ou normas legais. Qual é o nosso foco de estudo? Os atos normativos primários, mas que passam pelo processo legislativo. Então, só o que está lá no topo. Artigo 59 a 69. Tá bom? E as normas infralegais são aquelas que visam complementar a Constituição. Nós temos decretos regulamentares, instruções normativas, portarias. Tudo bem? Ah, professor, então dá para subdividir aí para visualizar melhor quais são os atos normativos primários que se submetem às regras do processo legislativo? Claro. Vamos lá. Atos normativos primários. Nós temos as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Esses atos normativos primários, emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, seguem as regras do processo legislativo de 59. Agora, regimentos tribunais, resoluções do CNJ, CNMP, regimentos das casas legislativas, decretos autônomos, estes não seguem as regras do processo legislativo. Tudo bem? Tranquilo. Como todos nós sabemos, pode vir aqui comigo, nós temos aqui, às vezes, alguns erros na Constituição Federal. Por exemplo, às vezes, determinadas situações que envolvem maioria absoluta, o legislador constituinte trouxe como maioria. E nós sabemos que a regra é, quando o legislador não se manifestar, ou seja, trouxe só o termo maioria, subentende que a maioria é relativa ou simples. Mas, na verdade, determinados erros ocorrem, e aonde está lá a maioria na Constituição, vai ser maioria absoluta. Eu quero mostrar também, por exemplo, outro erro. Esse erro é mais palpável. A Constituição destaca, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país. Mas peraí, se todos são iguais, se é sem distinção de qualquer natureza, como é que depois vem garantindo a brasileiro, estrangeiro e residente? Está errado isso. Tem coisa errada aí. Tudo bem? Então, onde que eu quero chegar? Vamos lá. O que eu quero falar para você? Eu quero explicar o conceito de ato normativo. O que é um ato normativo? O ato normativo pode ser um ato do poder público? Pode. O ato normativo pode ser uma lei? Pode, sem nenhum problema. Então, o ato normativo pode ser um ato do poder público,
ou o ato normativo pode ser uma lei. Ok? Perfeito. Aí vem a seguinte questão. Quando esse ato normativo é um ato do poder público, repito, quando esse ato normativo é um ato do poder público, esse ato normativo tem que possuir algumas características. Qual é? Generalidade e abstração. Então, o ato normativo, que é ato do poder público, tem que ser geral e abstrato. Não é considerado ato normativo os atos de efeitos concretos do poder público. Tudo bem? Não se preocupe que você vai ver isso na tela. Agora, do outro lado, eu também tenho como ato normativo a lei. E a lei, meus amigos, não interessa. A lei é aquela que seguiu as regras do processo legislativo. Não interessa se ela é, abstrata, se ela tem um sentido concreto. Então, por exemplo, decreto legislativo é uma lei. E o decreto legislativo é expedido pelo Congresso. O Congresso, em competência exclusiva, emite o decreto legislativo. Aí tem um decreto legislativo que foi emitido pelo Congresso, determinando a aposentadoria pensão vitalícia para um filho de um indivíduo que atuou na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse caso, eu tenho um ato normativo, característica de lei, que traz efeitos concretos. Entenderam? Então, é um ato normativo que tem perfil até de ato administrativo. Onde que eu quero chegar? Às vezes, lá na Constituição Federal, quando fala da declaração do controle de constitucionalidade, em ADI e ADC, fala que ADI e ADC vai atuar quando tiver uma lei ou um ato normativo federal ou estadual, se for ADI. Ou uma lei ou ato normativo federal, se for ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Então o legislador errou, porque ele trouxe lei ou ato normativo, mas na verdade é ato normativo, envolve lei ou ato do poder público. Vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá, na tela, para você não ficar angustiado. Aqui, ó. Tá aqui. 102 da Constituição Federal. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal. Tudo bem? Aí nós temos o seguinte, ó, os atos normativos podem ser atos do poder público ou podem ser leis. Repito, os atos normativos podem ser atos do poder público ou podem ser lei. Agora, se for ato do poder público, ele tem que ter generalidade e abstração. Aí eu coloquei assim, ó, os atos administrativos de efeitos concretos não são considerados, não se enquadram, né, não são considerados atos do poder público. Ok? E a lei? O que é a lei? A lei, na verdade, ela tem ali uma característica específica. Independe do caráter geral, independe do caráter específico, independe do caráter concreto, independe do caráter abstrato do seu objeto. Tudo bem? Então nós temos aí o seguinte, ó, lei não importa. Se é lei, não interessa se ela é geral, específica, concreta, abstrata. Não interessa isso. E você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, vamos lá, vamos fazer questões de prova, vamos revisar, tudo que eu falei para vocês. Ó, tá lá. Primeira revisão. Primeira revisão diz o seguinte: a sistematização das leis mais complexas deve obedecer a uma hierarquia de subdivisões. Nesse sentido, assinale a alternativa que representa o esquema básico de composição de uma lei na sequência correta. Aí vamos lá. Esquema básico de uma lei na sequência correta. Nós temos ali A. Livros, títulos, capítulos, seções, subseções e artigos. E aí, tá certo? Livros, títulos, capítulos, seções, subseções e artigos. Questãozinha certa. Tudo bem? Ok? Então, de cara, nós temos como resposta a letra A. Então, tá lá.
Você marca aí, porque eu estou sem canetinha aqui, tá? Gabarito, letra A. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. 2. Vamos à questão número 2. Questão 2 destaca o seguinte. Considere, essa questão muito boa, tá? Uma questão que você fala assim, nossa senhora, que questão doida, rapaz. Então vamos lá. Considere que a ANTAQ tenha editado resolução que exija como requisito para obtenção de autorização para o afretamento de embarcações estrangeiras a prévia consulta sobre a disponibilidade de embarcações nacionais que possam fazer navegação de cabotagem. Ok. Então, de novo, hein? Considere que a ANTAQ tem editado uma resolução, ou seja, uma autarquia emitindo uma resolução que exija como requisito a obtenção de autorização para o afretamento de embarcações estrangeiras para prévia consulta sobre disponibilidade de embarcações nacionais que possam fazer navegação de cabotagem. Acerca dessa situação hipotética e dos atos administrativos a ela relacionados, julgue os itens que se seguem. Então vamos julgar agora os itens que se seguem. Perfeito? Vamos lá. Avançamos. Opa, embaixo. Por serem considerados atos normativos primários, resoluções como a descrita poderão ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Aí nós temos um detalhe interessante, né? Por quê? Se você olhar aqui na classificação que eu coloquei, você tem, olha lá, atos normativos primários, norma do 59 e 69, leis, União, Estados, DF, Município, Federal, Estadual, Distrital, Municipal, tratados internacionais, decretos autônomos, regimentos dos tribunais, resoluções do CNJ e do CNMP, regimentos das casas legislativas. Em nenhum momento eu coloquei resolução de autarquia, certo? Então pode vir aqui comigo. Em nenhum momento eu coloquei resolução, de autarquia. Porque se a resolução de uma autarquia ela for caracterizada como ato normativo primário, ela é uma norma legal. E se é uma norma legal, ela pode ser declarada inconstitucional. Tudo bem? Ok. Aonde que eu quero chegar? Existe ali, como, eu não sei se aqui fala controle concentrado, fala controle concentrado, não fala ADI. Então pode ser, né, a escapatória aqui para defender o gabarito da questão é o seguinte: um ato normativo secundário, ele pode ser declarado inconstitucional? Pode, em uma única hipótese, mediante a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quem já estudou controle de constitucionalidade, se não estudou ainda, assista lá meu módulo, que eu explico isso. Então acontece, a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela tem uma característica residual. A DPF é o seguinte: se não cabe ADI, se não cabe ADC, se não cabe ADO, caberá a DPF. A DPF é residual e, além disso, a DPF pode analisar direito pré-constitucional. Muitos não entenderam essa questão, que o gabarito dela é correto, tá bom? Vamos ver de novo aqui a leitura? Por serem considerados atos normativos primários, resoluções como a descrita poderão ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Então, por que o pessoal ficou meio assim? Poxa, está afirmando que essa resolução da ANTAQ, que é uma autarquia federal, ela tem característica de ato normativo primário. Mas por que ela tem característica de ato normativo primário? Porque ela está gerando obrigação. Já perguntei isso para 4 professores de direito administrativo. Eles falaram assim: ô Luiz Alberto, autarquia emitir resolução não é ato normativo primário, isso é aberração da natureza. Tudo bem?
Então, olha só, se não tivesse aqui ato normativo primário e viesse só assim, resoluções como a descrita poderão ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, eu tranquilamente ia falar para vocês, pessoal, a DPF pode ser aplicada quando tem um ato normativo secundário. Mas essa questão foi aberração da natureza, o pessoal assim, ficou na dúvida, né? Muitos não entenderam. Por quê? Está afirmando que uma resolução da ANTAC é ato normativo primário. Uma resolução de autarquia é ato normativo primário. Resumo da história, o gabarito foi correto. Depois disso, a banca CESP-NB, acho que essa questão foi de 2015 ou 2014. Depois dessa questão, a banca CESP-NB nunca mais repetiu essa característica. Ela nunca mais repetiu essa característica, nunca mais repetiu esse posicionamento, melhor dizendo. Tudo bem? Então, uma questãozinha aberração da natureza, até porque, como alguns alunos estavam me perguntando sobre essa questão, eu resolvi incluir no material e eu explico que realmente ela é divergente, tá bom? Então vamos aqui à próxima questão. Próxima questão. Embora não tenha autorizado a edição de decreto autônomo, de forma ampla e genérica, o Constituinte previu, em casos taxados na Constituição Federal, a possibilidade de serem editados decretos como atos normativos primários, independente de lei. E aí? Como você tem aqui o decreto autônomo é um ato normativo primário? Sim, ele é considerado um ato normativo primário. Ok? Coloque aí gabarito, certo. Tudo bem que eu estou sem minha canetinha aqui. Gabarito aqui, correto, repito. E aí vamos lá. Avançamos. Nós temos aqui o seguinte. Em matéria de processo legislativo, diz que a resolução é, letra A, ato do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas, destinada a regular matérias de sua competência ou de competência privativa do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, mas, em regra, com efeitos internos. E aí? Quando você tem aqui ato do Congresso Nacional ou de qualquer das casas, destinado a regular matérias de competência privativa do Senado, que é por meio de resolução, ou competência privativa da Câmara, que é por meio de resolução, tudo bem? Mas, em regra, com efeitos internos, isso não vai fazer diferença, tudo bem? Ou seja, esse ato do Congresso Nacional, que é resolução, ele tem efeitos internos? Tem. E destina a regular matérias de competência ou de sua competência ou de competência privativa do Senado ou da Câmara dos Deputados, com efeitos internos, em regra? Sim. Então, de cara, a letra A. Então, marque aí, ó, resposta, letra A. Vamos ver o erro das demais. Espécie normativa destinada a veicular assuntos de competência exclusiva do Congresso Nacional, cujo procedimento é tratado pela Constituição Federal, decorrendo sempre efeitos de natureza externa. E aí? Quando você tem aqui a resolução, ele é um ato normativo, uma espécie de ato normativo, destinada a veicular assuntos de competência exclusiva do Congresso Nacional, parou. Porque a competência exclusiva do Congresso Nacional, conforme eu já expliquei para vocês, é uma competência que vai ser desenvolvida por decreto legislativo e não por resolução. C. Espécie normativa elaborada e editada pelo Presidente da República em razão de autorização do Poder Legislativo e nos limites por este, mas sem característica de um ato normativo primário. Errado, a resolução é ato normativo primário. D. Ato normativo diferenciado com processo legislativo. A resolução, né, é um ato normativo diferenciado com processo legislativo próprio, dispondo sobre matéria comum às demais leis, com diferença de que o quórum para a sua aprovação é de maioria absoluta. Então, não posso afirmar que a resolução ela é ato normativo diferenciado com processo legislativo próprio. Não.
o processo legislativo dela está na própria Constituição Federal. Ok? Então, nada a ver isso aí. Vamos lá. 5. Então, opa, letra E. Já foi? Não. Letra E. Tá, vamos lá. Ato normativo com forma de lei da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal sobre qualquer matéria decorrendo dos casos de relevância e urgência. Então, está falando que a resolução ela é um ato normativo com forma de lei, tudo bem? Da Câmara ou do Senado sobre qualquer matéria? Não. Tem que ter matérias específicas. Então, está errado. Ok? Então, questãozinha errada. Vamos lá. Letra E está fora, ficamos aqui com a letra A. Vamos à questão número 5. Perfeito? Olha só. A questão 5 diz o seguinte: o processo legislativo previsto pela Constituição de 88 compreende a elaboração de resoluções bicamerais. O que significa resoluções bicamerais? Resoluções bicamerais são resoluções que são elaboradas, né, em qualquer uma das casas legislativas. Tudo bem? Então, nós temos aí o seguinte: a resolução, ela faz parte do processo legislativo? Sim. Então, gabarito certo. Marque aí, ó. Gabarito certo. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos aqui a seguinte situação. Seguinte situação não, seguinte questão. Deixa eu ajeitar aqui. 6. Na medida em que o Supremo Tribunal Federal, consoante o artigo 102, inciso 1ª, linha A, da Constituição da República, é competente para processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, é correto afirmar que... E aí, vamos lá. Afirmar que o ato normativo que se refere ao comando constitucional, que ato normativo é esse? Vamos analisar aqui com calma. Bom, pessoal, nós temos aqui a seguinte situação. Olha só. Essa questão, pode vir aqui comigo, é aquela que eu comentei com vocês, tem que saber que ato normativo é um ato do poder público que tem que ser geral e abstrato. E a lei independe se ela é geral ou se ela é abstrata. Ok? Então, o ato do poder público tem que ser geral e abstrato. Isso é ato normativo. A lei já é ato normativo, independente se ela é geral ou abstrata. Certo? Então, vamos lá. Na tela, por gentileza, está perguntando que ato normativo é esse que está no artigo 102, inciso 1º da nossa Constituição Federal, que fala do controle da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de inconstitucionalidade. Perfeito? E aí, nesse caso específico, nós temos o quê? Analisando a questão. Letra A. A letra A diz assim: deve ter necessariamente natureza infraconstitucional? Vamos lá. Uma emenda constitucional, a própria emenda constitucional. A emenda constitucional, ela pode ser declarada inconstitucional? Sim. E a emenda constitucional, ela é um ato normativo infraconstitucional? Depende. Se ela estiver na fase de projeto, ela é ato normativo infraconstitucional. Agora, se caso ela já foi aprovada, ela já tem status de norma constitucional, mas nada impede que ela seja declarada inconstitucional. Por quê? Somente os atos normativos primários que não podem ser declarados inconstitucionais. Tudo bem? Ok. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte situação. Letra B. Então, a letra A está fora. Letra B. Mesmo que tenha natureza regulamentar, portanto, infralegal, sempre poderá ser objeto de impugnação. Então, está dizendo que esse ato normativo tem natureza regulamentar. Natureza regulamentar é natureza que, na verdade, envolve, aí destaca aqui, infralegal, envolve ato infralegal. Ato infralegal não pode ser declarado inconstitucional. Só os atos que são atos legais, atos ou expressões normativas. Tudo bem? Ok. Avançamos. Letra C. A letra C diz assim: os atos
o ato normativo, lá do 102, abrange lei de efeitos concretos. E aí eu te pergunto, o ato normativo, pode vir aqui comigo, o ato normativo que nós estamos discutindo, ele pode ser lei, independente se ele tem efeito concreto ou abstrato. Ou pode ser ato do poder público, que tem que ter generalidade e abstração. Está entendendo? Então essa letra C está certa. Quando fala assim, abrange lei de efeitos concretos, abrange. Abrange lei de efeitos concretos. Agora, muitos alunos não marcam essa. Marcam a letra D. Vamos lá na letra D para você visualizar. Deve ter necessariamente os atributos de generalidade e da abstração. Quando coloca deve ter necessariamente os atributos da generalidade e da abstração, ele está dizendo que todo ato normativo, seja ele ato do poder público ou lei, tem que ter generalidade e abstração. Está errado. O ato normativo que tem que ter generalidade e abstração é o ato do poder público. Então a letra D é uma alternativa que está incorreta. Qual é o gabarito? Letra C. Letra E. Deve ter sido necessariamente editado pelo Poder Legislativo? E aí? Nada a ver, porque o ato do poder público não necessariamente é editado pelo Poder Legislativo. Agora, você quer outro fundamento? Tá bom. Decreto autônomo não é editado pelo Poder Legislativo. Medida provisória não é editada pelo Poder Legislativo. A lei delegada é editada pelo Poder Executivo. Tudo bem? Então, letra E está fora. Então, questão muito interessante. Foco aqui foi trabalhar até... Foco principal, né, da explicação foi justamente nessa questão. Resposta, letra C de casa. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. Avançamos. Questão número 7. Na tela, por gentileza. Eu tenho aqui, consoante os termos do artigo 59 da Constituição Brasileira, as seguintes normas estão compreendidas no regular processo legislativo. E vamos lá. Resoluções e decretos, medidas provisórias e estatutos, leis programáticas e leis delegadas. E aí nós temos aqui, ó, decretos legislativos e resoluções, leis complementares e suplementares. E aí? O que é ato normativo primário disposto no 59? E resolução? Sim. Decreto? Aí tem que especificar, né? Decreto legislativo. Resolução é resolução administrativa. Desculpa, resolução legislativa. Fechou? Vamos lá. Medidas provisórias, ok. Estatutos? Não, lá no 59 não tem isso. Leis programáticas e leis delegadas? Lá no 59 não tem isso. Decretos legislativos e resoluções? Isso tem no 59. Tá bom? Então, resposta letra D de dado. Tá bom? Vamos lá, vem aqui comigo, por gentileza. Olha só, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui uma característica que envolve essa parte do processo legislativo, deixa eu só ajeitar aqui para vocês, onde o estudo do processo legislativo é um estudo que está vinculado tanto ao controle de constitucionalidade, beleza, já arrumei aqui, tanto ao controle de constitucionalidade, como também a formação das espécies normativas. Por que isso? Ah, mas professor, porque quando está se criando uma espécie normativa por meio do processo legislativo, essa espécie normativa pode passar por um controle preventivo de constitucionalidade. Porque essa espécie normativa pode apresentar vícios. Vícios especificamente são formais. Então você tem o vício de inconstitucionalidade formal e tem um vício de inconstitucionalidade material. O vício de inconstitucionalidade formal é chamado de nomodinâmico. Ah, mas professor, nomodinâmico, vício de inconstitucionalidade formal, significa o quê? Falha no procedimento, na elaboração legislativa. Vício de inconstitucionalidade material. O vício de inconstitucionalidade material é uma falha no conteúdo. Também é chamado de vício de inconstitucionalidade nomoestática. E aí nós vamos trabalhar com algumas espécies, né, trabalhar, na verdade, com as espécies de inconstitucionalidade formal, que é falha no procedimento. Então, na tela, por gentileza, nós temos lá, ó,
a importância do estudo do processo legislativo. Além das formações das espécies normativas, o estudo também vincula ao controle de constitucionalidade, ao estudo do controle de constitucionalidade, justamente na fase preventiva, tá bom? Então nós temos aí, ó, vícios de inconstitucionalidade. Nesses vícios de inconstitucionalidade, nós temos aí o vício formal, então você vê lá em cima, violação às regras do processo legislativo, ok? Do processo legislativo constitucional. Esse vício formal pode ser nomodinâmico, onde o conteúdo é compatível com a Constituição, porém o procedimento viola a Constituição Federal de 88. Ou o vício pode ser nomoestático, o conteúdo viola a Constituição e o procedimento é compatível com a Constituição. Tudo certo? Tranquilo? Então nós temos aí essas características. O foco principal aqui é trabalhar com a inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica, vinculando aqui ao procedimento. Tá? Vamos fazer uma questão de prova. Analisando aqui a questãozinha. Eu tenho, verifica-se a inconstitucionalidade formal, também conhecido como nomodinâmica, quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contém algum vício em sua forma, independentemente do conteúdo. E aí? Esse vício formal é um vício na forma e não no conteúdo. E aí ele coloca vício formal, também chamado de nomodinâmico ou nomodinâmica. Tá certo. O problema é ele trocar na hora da prova, né? Vem aqui comigo. Já vi assim, ó. O vício formal ou nomoestática tá errado. É formal nomodinâmico. Por isso que eu faço esse esquema aqui para vocês. Olha lá. Ó. Vamos lá na tela, por gentileza. Formal, o O do formal, nomodinâmica. Material, o E do material, nomoestática. Tá bom? Aí fica mais visual aí para vocês. Aí vamos lá. Então, essa questão aqui é uma questão que está correta. Perfeito? Questãozinha correta. Vamos lá. 9. No tocante ao controle de constitucionalidade, na hipótese de recente lei ordinária dispensar o contraditório em processo administrativo, que objetiva a imposição de sanções a servidores públicos, é correto afirmar que o referido ato normativo padeceria de inconstitucionalidade. E aí? Se eu tenho uma hipótese de lei ordinária dispensar o contraditório em processo administrativo, nós temos aí uma questão de violação ao procedimento. Desculpa, uma questão de violação no conteúdo. Tudo bem? Pode ser que o procedimento tenha sido perfeito, mas o conteúdo, o fato de não ter o contraditório pela defesa, isso viola a Constituição. Então é um vício material. Aí você procura aqui, cadê o vício material? Superveniente, nomodinâmica, nomoestática, formal, formal objetivo, formal subjetivo, formal objetivo. Não tem material. Aí por isso que eu estou te falando. Tem que vincular isso daqui, ó. O vício material é chamado de nomoestática. Então, nesse caso, você vai marcar a letra C de casa. Estou sem caneta, tá, pessoal? Então, ó, marca aí, ó, letra C, C de casa, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Principais princípios do processo legislativo constitucional. Então, você tem aqui o seguinte. Vamos lá, vem aqui comigo. Quais são os principais princípios do processo legislativo constitucional? Eu posso destacar o seguinte. Primeiro princípio é o princípio da não convalidação das nulidades. Por exemplo, um vício na iniciativa de um projeto de lei, por exemplo, o projeto de lei deveria ser apresentado pelo presidente da República. Aí o projeto de lei foi apresentado por parlamentar. Tudo bem, deu sequência. E aí o presidente da República sanciona o projeto de lei. Tem uma súmula 5 que ela foi superada. Então, repetindo, o fato do presidente da República
ter aprovado, ou desculpa, ter sancionado aquela lei que teve vício na iniciativa, isso não supera, ou melhor dizendo, não suplanta, enfim, o vício da iniciativa. Tudo bem? A sanção não vai, a sanção presidencial não vai retificar o vício da iniciativa. Tudo bem? Então, essa é uma questão interessante. Tem também, dentro desse princípio da não convalidação das nulidades, os vícios das emendas parlamentares, que não podem ser convalidados com sanção presidencial. Vício na iniciativa e vício de emendas parlamentares não podem ser convalidados com sanção presidencial. O outro princípio dentro do processo legislativo que sempre vai ser adotado é o princípio da simetria. Ou seja, os atos normativos de âmbito federal, eles têm ali uma certa, vamos dizer ali, uma certa harmonização para ser, não vou falar harmonização, desculpa, tem um certo padrão que vai ser seguido em âmbito distrital, estadual e municipal. Como se fosse uma competência concorrente. A lei de âmbito federal, normas gerais. As leis estaduais, normas específicas. Os municipais também, normas específicas de âmbito local. Lei estadual, norma específica de âmbito regional. A lei distrital, regional mais local. Então tem que ter essa harmonia, tá bom? Então na tela, por gentileza. Tá lá, principais princípios do processo legislativo. Vamos colocar aqui, ó. Princípio da não convalidação das nulidades, vício de iniciativa ou vício parlamentar, não são convalidados por sanção presidencial. Então você tem o primeiro princípio. Segundo princípio, princípio da simetria. Regras básicas do processo legislativo estabelecidas na Constituição são de observância obrigatória. Onde? Nos estados, no DF e nos municípios. Repito, regras básicas do processo legislativo estabelecidas na Constituição são de observância obrigatória nos estados, DF e municípios. Tudo bem? Ok? Então, tá aí, ó. Isso é muito importante. Aí nós temos até um detalhe dentro desse princípio da simetria, porque nós estamos falando o seguinte, as regras básicas, ok? Aí olha só essa pergunta. Segundo o STF, as regras de iniciativa reservada do poder constituinte derivado, decorrente, institucionalizador, aquele que vai criar a Constituição estadual, devem ser compatíveis com a do poder constituinte originário. Então você tem o seguinte, ó, só para você revisar. Regras de iniciativa reservada do poder constituinte derivado, decorrente institucionalizador, devem ser compatíveis com o poder constituinte, com as regras do poder constituinte originário? Vamos revisar isso aqui, ó, rapidinho. O poder constituinte originário é aquele, ou de primeiro grau, aquele que vai criar uma Constituição. O poder constituinte derivado pode ser o reformador, tem a ver aqui com a Constituição, vai reformar a Constituição, ou pode ser decorrente, institucionalizador, que cria as Constituições estaduais ou a lei orgânica do DF, com uma certa divergência, ou de reforma. Tudo bem? Então você tem aqui institucionalizador. Aí eu te pergunto, vamos lá. As regras de iniciativa reservada previstas na Carta Constitucional, elas deverão ser seguidas no âmbito das constituições estaduais? E aí? O que você acha? Nós temos aqui o seguinte, olha só. A iniciativa, veja aqui comigo, a decisão do STF foi a seguinte. A iniciativa tem que ser observada, ou seja, se eu tenho a iniciativa do presidente da República, no âmbito estadual tem que ter a iniciativa do presidente da República. Mas as regras internas de como ocorre aquilo, isso não tem uma simetria obrigatória. Tudo bem? Então, repito. Uma coisa é a iniciativa privada seguir a simetria. Outra coisa são as regras internas de iniciativa privada. Será que devem seguir a simetria? Não. Não devem seguir a simetria. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, nós temos aqui o seguinte. Está lá a resposta. As regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas constitucionais, às normas
originárias, né, constitucionais originárias, das constituições estaduais ou da lei orgânica do DF. Tudo bem? Aí você tem aí do lado, que eu coloquei para vocês, olha aí que interessante. A iniciativa deve ser respeitada, mas as regras produzidas sobre determinado assunto da iniciativa reservada podem ser diferentes. Então, quando você tem aí, ó, as regras de iniciativa podem ser diferentes, as regras produzidas, né, sobre a sua iniciativa podem ser diferentes? Pode. Aí vamos fazer aqui uma questão de prova. Estou analisando a questão de prova. Um grupo de empregados concursados em uma empresa pública estadual explora atividade econômica, solicitou que deputados estaduais apresentassem um projeto de lei que estendesse à categoria diversas vantagens pecuniárias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do respectivo Estado. Mas olha só que doideira que deixa eu só entender aqui. Você tem aqui empregado, certo? Empregado concursado. Uma coisa é empregado, outra coisa é ser servidor, porque inclusive fala aqui, ó, empresa pública estadual. Explora atividade econômica, solicitou a deputados estaduais que apresentasse projeto de lei que estendesse à categoria diversas vantagens pecuniárias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do respectivo Estado. Meu Deus do céu. Olha aqui, como diz a minha avó, o angu de caroço. Você tem deputados estaduais legislando, né, a ideia é que deputados estaduais legislem sobre regras previstas em Estatuto dos Servidores, garantindo essas regras do Estatuto para empregados públicos. Incoerência. Outra coisa, quando você tem questão de vantagens para servidor público, a competência é somente do chefe do executivo. Ela é privativa do chefe do executivo. Aumento de remuneração, essas coisas, chefe do executivo. Então aqui tem dois erros. Vamos lá na sequência. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, bem como foi sancionado e promulgado pelo governador do Estado. Daí resultando a publicação da Lei XX. Ok. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que esse diploma normativo... Aí vamos lá, pior que tem gente que marca a letra A, hein? Será que ele é plenamente constitucional? Não. Perfeito? Ele não é plenamente constitucional. Tá bom? Vamos lá, letra B. É inconstitucional apenas em razão do vício de iniciativa? Será que ele é inconstitucional apenas pelo vício da iniciativa? Também não. Tranquilo? Vamos lá. C. Inconstitucional apenas em razão da incompetência do Estado para legislar sobre a matéria? Não. Vamos lá. Letra D. Vamos à letra D. Que destaca a letra D. A letra D diz o seguinte: inconstitucional em razão da impossibilidade dos empregados concursados receberem as referidas gratificações. Mas não é apenas, está errado, tá bom? É inconstitucional em razão do vício de iniciativa e da impossibilidade de os empregados concursados receberem as referidas gratificações. Então nós temos aí como gabarito a letra E. Tudo bem? Então marque aí, gabarito, letra E. Então nós vamos fazer o seguinte, olha só. O próximo tópico, nós temos espécies de processo legislativo. Pode jogar aqui para mim, por gentileza? Espécies do processo legislativo. Aí deixa eu só ver aqui. Bom, as espécies do processo legislativo, deixa eu só analisar, correntes dos procedimentos legislativos, processo legislativo versus procedimento legislativo. Tá, ainda dá tempo de trabalhar com as espécies do processo legislativo, porque eu ia trabalhar no próximo bloco, mas dá tempo. Vamos lá.
Olha só, na tela então, por gentileza, nós temos aqui o processo legislativo autocrático, perfeito? Na verdade, esse processo legislativo autocrático, as leis são criadas por imposição do governante, sem participação popular. Perdão. O processo legislativo direto é aquele que é conduzido diretamente pelo povo. Então tá aí, ó, tudo que eu tô falando, ó, tá aqui, ó. Tá lá, o autocrático é imposto pelo governo, sem participação popular. E o direto, conduzido diretamente pelo povo. Ah, mas professor, qual que é o nosso processo legislativo? Nosso processo legislativo é o indireto ou representativo. Esse processo indireto ou representativo tem a participação popular? Sim, elegendo os representantes. E o semidireto? É quase uma constituição cesarista, né? Ou seja, há a criação da lei e a população é submetida a referendo. Praticamente é isso. Então você tem essas espécies de processo legislativo, importante, tá aqui, ó, autocrático, revisando na tela, por gentileza. Leis elaboradas sem a participação popular, impostas pelo governante, direto. Você tem aí ele é conduzido diretamente pelo povo. O semidireto, conforme eu disse, acordo de vontades entre órgão representativo, que elabora a lei, e vontade do eleitorado, referendo popular. E o processo legislativo indireto ou representativo. As espécies normativas são construídas pelos representantes eleitos do povo. Processo legislativo brasileiro. Ok? Então tá aí, ó. E aí temos uma questão de prova. Questão de prova. Julgue certo ou errado. Considera-se processo legislativo direto aquele que é discutido e votado pelo próprio povo. Esse é o processo legislativo direto? Olha lá. É aquele que é discutido e votado diretamente pelo povo. Então coloque aí, ó, gabarito correto. Tudo bem? Aí eu te pergunto, vem aqui comigo. Qual a diferença entre o processo legislativo para um procedimento legislativo? Você viu que o processo legislativo ele é considerado um mecanismo para elaborar as normas. E o procedimento legislativo são os atos necessários para elaborar a norma. Então, um é o mecanismo, tá ok? O outro são os atos. Então, procedimento legislativo, você tem ali que são os atos necessários para a publicação de normas. Processo legislativo é o mecanismo para a elaboração de normas. Estão na tela, por gentileza? Vamos lá. Está aqui a questão? Está ali, peraí. Processo legislativo, mecanismo de elaboração de normas jurídicas, artigo 59. Procedimento legislativo, atos necessários para a produção das normas primárias, 59 da Constituição de 88. Aí você tem correntes dos procedimentos legislativos. E essas correntes dos procedimentos legislativos, eu vou trabalhar com vocês no próximo bloco. Tudo bem? Então grave aí, ó, correntes dos procedimentos legislativos, que são os atos necessários aí para a produção das normas do artigo 59. E aí existem correntes em relação a esses procedimentos legislativos. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Forte abraço.